Boa noite a todos. Foi um prazer, a palestra está dada. Votos de uma boa semana e até sexta. Porque o tema da palestra está nesta lição. Esta palestra anda a perseguir-me. A verdade é esta. Esta palestra anda a perseguir-me porque o livro Vinha de Luz é o livro que eu estou a usar para o Evangelho no Lar. E há várias formas de fazer Evangelho no Lar, há vários livros, cada um usa aquele que sente que é o mais adequado. E eu geralmente eu abro o livro à sorte e faço o estudo da lição que sai. E esta lição saiu uma vez, incomodou um ou outro calo, a vida seguiu. E o primeiro calo que a lição incomodou foi esta frase que está... Isto é um texto pequenino, tanto que viram, lê-se bem à entrada da palestra. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E isto incomodou-me, porque foi quase um... Caramba, ando aqui há tanto tempo e nunca pensei na transformação do ponto de vista da morte. Porque nós falamos em transformar-nos, o conhece-te a ti mesmo, faz uma análise de ti próprio, mas sempre do ponto de quem está encarnado. E aqui Paulo, isto é uma lição das cartas dele aos Coríntios, na verdade nem todos dormiremos. Que é uma palavra muito assustadora, porque geralmente quando alguém desencarna, vem aquele sermão clássico do que descanse em paz, o sono eterno. E Paulo vai nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E porquê é que isto me incomodou a primeira... Isto eu digo que esta palestra não vai perseguir-me, não é? Eu já conto a história da palestra. Mas todos seremos transformados. E quando Paulo diz uma coisa destas, ele não está a dizer que a morte foi transformação suficiente. O ato de morrer, o momento do nosso desencarno, não é transformação suficiente. Ele fala-nos de uma outra transformação. Mas todos seremos transformados. E desculpem, em português eu senti-me um bocado burra. Porque o texto nunca me tinha batido desta forma. Vida continua. E eu agora tenho que trazer uma graçola. Primeiro começo com esta cena triste, não é? Estamos a falar de morte. Aqui há uns meses atrás, há exatamente mês e meio atrás, houve o Dia da Criança. E a empresa onde eu trabalho é uma empresa internacional e fizeram uma atividade de partilhar no chat da empresa as fotos dos colaboradores em criança. E lá fui eu ao álbum, chafurdar, eu também queria participar. Eu para a festa estou sempre pronta. Também queria participar e mandei esta foto. Muito obrigada. Eu ouvi um giro aí de muito obrigada. E depois ouço uma voz atrás de mim. Opá, a empresa internacional, estás a partilhar uma foto de uma criança. Tu não sabes quem é que vai ver se anda para aí algum doido que ainda usa a foto para outra coisa. E saiu uma palavra. Esta criança já não existe. A partir do momento que eu disse esta frase, eu lembrei-me da lição que me tinha incomodado no Evangelho há umas semanas atrás. Estão a ver ao tempo que esta palestra me anda a moer. Eu lembrei-me da transformação. Esta criança não existe. Não lhe podem telefonar. Não podem convidar para nenhuma festa de aniversário. Porque esta criança não irá.
irá aparecer esta pessoa, que em tempos foi esta criança fofa. Mas esta pessoa não é esta criança. Então, na minha cabeça, não havia risco de eu estar a partilhar com os colegas da empresa uma foto de criança, porque a criança não existe. Esta criança não pode ser raptada. Não pode ser morta. Nenhum mal pode acontecer a esta criança. Porque ela não existe mais. Há algumas semanas a seguir, qual é a lição que me sai outra vez no Evangelho? Já estão a adivinhar qual foi a lição que abriu outra vez ao calhas. Porque às vezes a vida aperta por uns lados e as lições têm que ser repetidas para ver se a gente aprende. Então eu entendi a mensagem, ok, vamos lá. Voltando a chamar a atenção à lição que passa no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz que ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é o berço em outra. Então aqui há duas lições que para qualquer espírita não deviam ser novidade. Que é a morte do corpo ser um crescimento espiritual. Porquê? Porquê que crescemos espiritualmente? Libertamos-nos desta máquina que se degrada. Já não sou a criança fofa dos balões. E o túmulo numa esfera é o berço noutra. A morte daquela criança deu espaço a esta trintona. Que conhece outras pessoas, que tem outros amigos, que tem outras atividades, outros interesses, outras responsabilidades também, porque nem tudo é brincadeira. Então eu morro aqui para uma série de pessoas e vou nascer na minha realidade espiritual novamente para outras. Mas Paulo tira-me do sério quando diz: nem todos dormiremos, nem todos caminharão às tontas. Nas regiões mentais da semi-inconsciência, nem todos serão arrebatados às esferas purgatoriais. E este andar às tontas é um bocadinho a visão quase mitológica que nós temos do fantasma, do dia dos mortos, do andarem às tontas. Nós achamos que morremos, ficamos por aqui. Também há muito essa crença por aí. Então, no meio desta reflexão, fomos dar um pulo ao Livro dos Espíritos, à questão 125, que diz que os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão... Estamos a falar de morrer e de não andar às tontas, certo? E de não dormir. Portanto, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E a resposta dos espíritos é sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por esta palavra, eternidades, deve-se entender, isto continua a ser a explicação que está no Livro dos Espíritos, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores têm da perpetuidade dos seus sofrimentos, porque não lhes é permitido ver o seu termo e porque esta ideia se renova em todas as provas às quais eles sucumbem. Vamos parar aqui um bocadinho. Estávamos a falar no texto que estava no livro Vinha de Luz, em que Paulo chamava a atenção que nem todos dormiremos nem caminharemos às tontas.
qual seria a outra opção a não dormirmos e a não andarmos às tontas? Estarmos prontinhos para o trabalho. É desencanarmos, é como trocar de casaco. Olha, troco deste, veste o outro, lá eu, toca a trabalhar. Se isso não está a acontecer, é porque há alguma coisa, daí nós haver aquela percepção de quem não vai para bem vai para as zonas purgatoriais, vai para os umbrais, o que quiser. E no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E a resposta é que parece que estamos a falar aqui de 1000 coisas diferentes e que nenhuma bate com a outra. Porque a pergunta é, então estamos a falar dos espíritos que seguiram o caminho do mal. Eles podem chegar a serem espíritos superiores? E a resposta é sim. Parte simples. Segundo complemento da resposta. Mas as eternidades serão mais longas para eles. E estas eternidades são os sofrimentos. E a qualquer pessoa que esteja em dor, arrisco-me a dizer que infelizmente todos nós já passámos por isso, parece que nunca mais acaba. Resiliência é uma palavra muito bonita e anda para aí na moda, mas tê-la para quem está a sofrer a dor parece eterna. Então, deve entender, por eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores têm da perpetuidade dos sofrimentos. Quem está esclarecido sabe, ok. Dói. Custa. Há dias de desânimo. Há com fartura. Não vamos agora também entrar aí com tretas que a gente é espírita, não nos anima. Mas nós, como espíritas, estamos informados. Passa. Para um espírito inferior parece o tormento eterno. Imaginem o que seria uma comunicação mediúnica antes de Kardec, sem a codificação. Qualquer espírito sofredor que se comunicasse iria dizer que estava no inferno, porque o sofrimento não acabava. Primeiro não saberia onde estava. Então, esta noção de eternidade, de sofrimento eterno, vem da nossa percepção daquilo que temos pela frente. O que é mais engraçado nesta resposta é este conceito de eternidades, porque não diz se as eternidades são do ponto de vista desencarnado ou são do ponto de vista encarnado. E isso nota-se, por exemplo, num hospital. Quem passar por uma ala de doentes com doenças graves, quem tem uma espiritualidade, uma fé, eu não estou a falar de religião, estou a falar de espiritualidade e fé, mais serenas, sofre em silêncio, está tudo bem. Não consegue dizer um ai, porque se dá um ai manda um berro. Está tudo bem, aguenta firme. Há pessoas que só de uma pessoa ir no corredor quer desaparecer do hospital. Será que quem está calado sofre menos do que quem está a gemer? É muito difícil, não temos um termómetro para pôr debaixo do braço. Olha, tens 38 de dor. Cala-te, aquele está com 40, tem mais dor. Não temos um termómetro de dor, um durómetro para pôr debaixo do braço. E como não temos,
e a dor e o sofrimento é uma percepção nossa, tanto mais eterno nos parece, quanto mais muito difícil é compreender que ele termina. Fez sentido agora juntar as pontinhas todas? Exemplo prático, já que era a imagem que estava no início, que era de uma borboleta. Eu não gosto nada quando usam a expressão andai parece uma borboleta no ar. Porque as borboletas sofrem para caramba. Primeiro, é preciso um ovo. Não é ciclo da vida. Primeiro é preciso um ovo. Do ovo nasce uma lagarta patuda. Vocês já viram as lagartas? São tão fofinhas. Há quem tenha imenso nojo. Achas tão fofas porque elas vão se curvando com aquelas patinhas. Acho tão fofinhas. Aquela lagarta vai ali com uma crisálida. Esta coisinha aqui, não tem um apontador, desculpem aos senhores da câmara. Não tenho ali um apontador, está a crisálida. E depois, com algum sofrimento, a borboleta lá sai da crisálida e sai aquela coisa linda. Estará a lagarta? A resposta científica é não. Mas, só para adiantar, estará a lagarta consciente de que tem capacidade de ser uma borboleta? A lagarta que se arrasta... Quem já viu a lagartinha fofa? Eu genuinamente acho-as fofas. Quem já viu a lagartinha fofa? Na folha, lenta, a patinha mexe o quê? 1 milímetro do chão, menos de 1 milímetro. Levanta uma patinha lenta. Para chegar de uma folha à outra, ui! Depois tem ali uma zona de sofrimento. Vai para a crisálida e transforma-se em borboleta. Só que a borboleta também não é eterna. E separarmos, isto talvez seja uma criatividade da palestrante, é que nós tomamos a vida da lagarta pela vida da borboleta. Nós tomamos esta nossa vida de lagarta arrastante, de carne e sangue, como a nossa verdadeira vida. Sem trabalhar, nem aguentar as crisálidas que a vida nos oferece. Esquecendo que um dia seremos borboletas. Então, porquê que a morte nos assusta tanto? E porquê que Paulo diz que a morte é uma transformação para nós? Que a morte é uma transformação, vá. Estamos aqui, já vamos ouvindo umas quantas palestras. Está bem, é a passagem de lagarta à borboleta. Boa. Mas porquê que a morte também é uma transformação? Que é essa grande chamada de atenção de Paulo no texto que Emmanuel nos traz. Tudo na natureza tem um ciclo. Porquê que a nossa vida não havia de ter? Então esta palestra é sobre o quê? É sobre a morte, e é sobre a vida, e no fundo é sobre a existência. Porque se nós nos focarmos só numa parte, não funciona. Se nós estamos encarnados a pensar na vida, só na vida espiritual, não vivemos nem a vida de encarnados, nem a vida espiritual. E se chegamos à vida espiritual completamente desinformados, desorientados, desperdiçamos a vida carnal. Então, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Livro dos Espíritos, pergunta 132. 2. Deus a impõe, das pouquíssimas coisas que Deus nos impõe, talvez a única, é a encarnação, com o fim de levar-nos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão.
Faz sentido. Se o nosso objetivo é ser borboletas, eu estou a usar aqui a metáfora das borboletas, porquê é que nós temos que nascer lagarta? Porquê é que Deus não chegou logo, vá, suas borboletas, vá, ir trabalhar no universo, vá, muitos planetas aí para trabalhar. Deus estaria a desperdiçar recursos? Então, expiação, outro, missão. Mas acima de tudo chegar à perfeição. E chegar à perfeição porquê? Porque eles dizem, a encarnação tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condição de enfrentar a sua parte na criação. Deus está em todo lado. Se Deus está em todo lado, Deus está em nós. Nós somos centelha divina. Temos que tomar a nossa parte na obra da criação. Mas precisamos de ferramentas. Eu só sei que sou espírita quando a vida me aperta, porque daquela porta para lá é muito fácil. Estar aqui é muito fácil. Estar aqui nem é preciso ser espírita. É só saber compilar o texto. A parte teórica do exame não é muito difícil. A parte mais trabalhosa é a prática. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, ou seja, que nós tomamos um aparelho em cada mundo. Tivemos a palestra da Filipa aqui há umas semanas atrás, justamente sobre como vivem as pessoas em Júpiter. Corpos diferentes, meios de deslocação diferente. Nós não passaríamos de um macaquinho tosco por lá. Então nós ainda podemos fazer mais. Se nós não estamos a achar a última bolacha de pacote, lamento muito, até porque a última bolacha de pacote geralmente é a bolacha mais mole. Vamos conseguir fazer uma pessoa rir. Então todos concorremos para a obra geral. E nos comentários de Kardec diz que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário e tudo é solidário na natureza. Como é que nós, daqui a muitos anos-luz, vamos ser governadores de um planeta como Jesus? Alguém já pensou nisso? Eu não estou a dizer nenhuma heresia, não. Calma com os pelourinhos para queimarem a bucha. Calma. Cada um de nós vai chegar ao mesmo nível de Jesus. Talvez alguns de nós, como Jesus, vamos tomar conta de um planeta. Talvez outros de nós, não sendo tão bons para tomar conta de planetas, vamos trabalhar nas comunicações, vamos trabalhar na arrumação das galáxias. Parece ficção científica, mas é para espíritos superiores que nós trabalhamos. E voltando ao texto de Emmanuel, ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, que não existem fenómenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e de saída conforme as conquistas próprias. Se eu vim de um estado perturbado,
Como é que eu vou encarnar na Terra? Pura e serena? Se eu estou tranquila, como é que eu vou encarnar na Terra? Tranquila. Cada um tem a sua porta de entrada e a sua porta de saída. Mas seremos sempre os mesmos, se não nos transformarmos pelo caminho. Se nós descrevêssemos o cenário terrestre, imaginem que vem um alien ateu de outro planeta. Não é só exclusividade da Terra. Senão não teria mais nada para fazer. Acabava-se as minhas encarnações do planeta Terra e não tinha mais nada para estudar. Também os deve haver no outro planeta. Imaginem que vem um alien ateu e nós estamos a explicar o que é que se passa aqui na Terra. E nós descrevemos. Descrevemos ali a zona da Foz, ou a linha de beira-mar de Matosinhos. Casas maravilhosas. Apartamentos com vista para o mar. Até as gaivotas parece que não são chatas. Casas que batemos as palmas acendem a luz. Ar-condicionado. Não sou a descrição ao paraíso. Agora vamos para a Rua Gonçalves Cristóvão, no Porto. Estão pessoas a dormir num papelão. Há portas onde caem. Sujas. Têm como toda a riqueza do mundo a roupa que têm no corpo. Não sabem o que vão comer. São maltratados por aqueles que passam. São humilhados. Têm que lutar por cada pedacinho de cartão, porque o outro amigo do outro lado, que também está a dormir na rua, vai tentar roubar o cartão deste, se o cartão deste estiver mais limpo. Não é ficção, vão lá lhes perguntar, porque é isto mesmo que acontece. O que é que o alien iria pensar? Que neste planeta, tanto há inferno, como há paraíso. Estou errada na minha conclusão? Só que aqui há uma diferença. É que enquanto estamos encarnados, nós conseguimos identificar os pedintes materiais. Materialmente é fácil identificarmos quem passa necessidade. Naturalmente também há surpresas, porque às vezes vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A gente às vezes também se engana nos julgamentos. Mas do ponto de vista material é fácil identificar os pedintes. Só que do ponto de vista moral nós somos muito bons a disfarçar aquilo que somos. E é essa crisálida que cai quando nós entramos no mundo espiritual. E aí nós deixamos de ver quem são os pedintes materiais para ver verdadeiramente quem são os pedintes morais. Então daí Paulo dizer: nem todos dormiremos. Nem todos andaremos às tontas. Nem todos somos pedintes, do ponto de vista moral. Vai ficar desnorteado quem não souber para onde ir. E vocês dizem: Catarina, mas eu tenho andado aqui, já ando aqui há uns anos a ouvir as palestras, e se eu desencarnar neste preciso momento dentro da sala do nervo, eu também não sei para onde ir. Cada um de nós tem um GPS maravilhoso no bolso. Meu querido anjo da guarda, aos benfeitores espirituais que me acompanham,
que me iluminem os meus passos e me acompanhem nesta jornada. Mas para isso é preciso despertar. Para isso é preciso não entrarmos na vida espiritual desmaiados. Porque quem desmaia no meio da rua não pede ajuda, tem que ser as outras pessoas à volta, não é? Então é preciso termos atenção para não entrarmos a dormir, não entrarmos desmaiados, não entrarmos às tontas, sem saber para onde nos dirigirmos. O túmulo numa esfera é o berço em outra. Eu sei que me estou a repetir um bocado. Quem viu o filme Nosso Lar? Muita gente não viu. Trabalhos de casa. Ainda é agosto. Não está nada bom tempo para ir para a praia este fim de semana. Quando se fala do filme Nosso Lar, referimos muitas vezes André Luiz naquilo que seria o umbral. Mas este também é o momento de uma morte. Esta cena do filme é o momento de uma morte. Quando Laura pede, sem necessidade absolutamente nenhuma, para encarnar, vamos voltar à pergunta de livros dos espíritos que muitos de nós encarnam por expiação e outros por missão. Exemplo, Laura vai encarnar por missão, não é por expiação. Estão aqui os amigos. Alguns deles emocionados. Porque ela vai voltar para a Terra. Ela vai voltar a encarnar, ela está a morrer. No nosso lar. Ela vai deixar amigos, familiares, pessoas queridas para voltar à Terra. Não é uma morte. Ela vai morrer de um lado para aparecer no outro. Emocionados, tristes, preocupados. Mas ninguém está a arrancar cabelos. Ela não vai desaparecer para todo sempre. Ainda por cima vir para a Terra, porque deveriam estar. Somos um planeta atrasado. Preocupados, se vai ser bem sucedida, se vai tudo correr conforme o plano. Saudade. Natural. Um amigo muda de cidade, um familiar muda de país. O coração. Mesma situação. O que é que ela vai encontrar ao chegar à Terra? Aquilo que ela deixou deste lado. Tranquilidade. Sabe que tem que continuar o trabalho. Vão ser tudo rosas? Não, também vai ter dores nas pernas, também vai se sentir cansado. Faz parte do corpo. Se comer um alimento estragado também vai ter dor de barriga, não é por ser espírito mais elevado que não vai passar por isso. As vicissitudes da vida estão na encarnação. Da mesma forma que aquela criança fofa dos balões desapareceu. O corpo envelhece, degrada-se. Faz parte de estar encarnado, mas isso não é o nosso fim. Nosso, do espírito. Não é o nosso fim. Então, aqui isto tudo convida-nos à reflexão de qual é o propósito da vida, da morte, que importa. Qual é o propósito da nossa existência? Melhorarmos. E a ausência da espiritualidade, a ausência deste entendimento,
é o que nos leva à falta de sentido existencial que nós temos visto por aí, que é o que dá espaço, como Joana Ângeles trabalha tão bem nos livros psicografados por Divaldo. Os transtornos depressivos, a ansiedade, loucura, dependências. Porque faltou esta visão de longo prazo. Eu gostava muito de ser bailarina. Estou a dar um exemplo, não era o caso. Nenhum jeito para as danças. No máximo um bailarico e fica. Se eu não tiver oportunidade agora, é porque eu sou mais importante noutro trabalho. Amanhã eu arranjo a oportunidade de o fazer. Porquê é que eu me vou desesperar? Porquê é que a vida tem que ser um guião e se a vida não for aquela receita, é o desespero absoluto? Porque eu imaginei chegar a esta idade já ter isto feito, ou que fulano ia ficar ao pé de mim, ou que Beltrano ia ficar no... E a vida saiu-me toda lá. É vida! Vou-me desesperar para quê? Amanhã há outra oportunidade. As más notícias, as boas, é que somos eternos. Muda casaco, vira casaco, mais manga, menos manga, mais gola, menos gola. Somos eternos. Só a falta deste entendimento é que nos leva a estes estados de fim. Como a depressão, como a ansiedade. Já não consigo fazer isto. Já não consigo fazer. Não faço agora, faço noutra altura. Não faço a 20, faço a 10. Reduz a velocidade. Mas a vida continua, não é o desespero. Porque se eu entro em desespero, eu morro e continuo em desespero. E depois nós vamos a um livro que é assustador, chamado Céu e Inferno. Eles estão exatamente onde saíram. Tinham vidas honestas, vidas simples, estão de forma leve, de forma simples a continuar a tarefa. Eram todos complicados, mau humor, trocas e baldrocas e não sei. O que é que eles encontram do outro lado? O mesmo. Então, este estado de sono, que muitas vezes se fala, é a necessidade do sono que nós encontramos até aqui. Para desligar a máquina, para fazer reset à quantidade de porcarias que andam aqui em círculo. Então a vida futura não é mais uma hipótese, mas é uma realidade. E o estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado da observação. E aqui há uma outra grande diferença que nós vamos ver, por exemplo, naquilo que é o livro Céu e Inferno, que eu às vezes adianto-me aos meus próprios slides. Que é a diferença entre prazer e felicidade. E eu sei que estou a ficar velha. Vocês estão-se a rir, claro, muitos de vocês. Mas eu sei que eu estou a ficar velha. Quando eu olho para as novas gerações, eu percebo que não tenho paciência para nada. E eu falo isto no trabalho. Às vezes, para que se conseguir um trabalho feito, é preciso muita paciência. É preciso ir ali um dia, é preciso ir no outro dia, é preciso ir no dia a seguir. Não, mas eles querem agora, e se possível, em 30 segundos, como uma história no TikTok. Assim. Isso é prazer. E nós, encarnados, estamos a tomar um pelo outro. E se não temos prazer imediato, entramos em depressão, descabelamos. José António já não se pode descabelar muito, peço desculpa, tem que se controlar. Só para fazer rir, estava a dizer-me certo. Porque não temos prazer. Mas o nosso
objetivo não é o prazer, o nosso objetivo é a felicidade. Porque se eu for para Júpiter dizer que gosto muito de chocolate, possivelmente eles vão se rir na minha cara. Porque a alimentação deles tem nada a ver com esta. E nós vamos perdendo o sentido existencial por tomarmos um pelo outro. Nós queríamos a coisa à nossa maneira, agora. E se a coisa não é à nossa maneira, agora, estamos chateados com Deus e com o mundo. Porque o pai me abandonou, porque eu não sou filha, sou enteada, porque eu devo ter sido uma peste na outra encarnação para só me virem estes. Porque estamos focados ali. E qual é a diferença prática entre prazer e felicidade? Podem gostar ou não de trabalhar, mas não há satisfação maior que o sentimento de missão cumprida. Hoje fiz tudo o que tinha para fazer. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim acontece-me. Quando eu deixo alguma coisa por fazer, às vezes pode ser uma insignificância. Mas fica ali aquela pulga porque eu tinha que ter feito aquilo e não fiz. Fica ou não fica? Então a nossa felicidade é desencarnarmos, chegar do outro lado. Tá. Está feito. Era para eu ter suportado esta dor? Era. Era para eu ter vivido sem aquela pessoa? Vivi sem aquela pessoa. Tive saudade, doeu, magoou-me, traiu. Vivi. Aprendi a viver e a ser feliz sem aquela pessoa. Aprendi, missão cumprida. Aos olhos de quem está encarnado, uma vida miserável. Prazer imediato, zero. Felicidade futura, toda. Então, se nós focamos demasiado naquela zona ali do prazer, nós dormimos. Eu também gosto muito de sapatilhas, mas a vida não pode ser sempre sapatilhas novas. São momentos de prazer. É até levar o cão à praia, que o cão começa a raspar na areia, as sapatilhas... Não são novas, já. É só para avisar, não comece a olhar para os pés. Não são. O cão começa a raspar na areia e lá está. O prazer que eu tive, os 5 segundos que eu tive de trazer as sapatilhas novas para casa, desapareceram com uma lotaria que o cão me mandou para cima. Acabou. Então, indo ao céu e ao inferno, para vocês não desmaiarem de calor, porque os espíritas não receiam a morte. Gosto muito do livro Céu e Inferno. Acho que é um livro muito pouco valorizado. A vida futura não é mais uma hipótese. Se não é mais uma hipótese, por que é que nós continuamos a fazer uma incógnita dela? Como é que vai ser a minha vida futura? Exatamente igual à vida que eu tenho agora. Sou atrapalhada, sou desengonçada, falo mais que a boca. Isso é a minha vida futura, é a que eu tenho agora. É uma realidade. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas é o resultado da observação. Está ali uma estantezinha de livros, ninguém me pediu a publicidade, mas eu dou já, e é de graça, é o meu momento youtuber para fazer publicidade à marca. Está ali uma estantezinha de livros. Com tudo o que são observações daquilo que é a vida após a morte. Aí está, para os espíritas, a razão da calma com que eles encaram a morte.
da serenidade dos últimos instantes sobre a terra. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua relação e se assistem mutuamente, não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o receio da morte não ter mais razão de ser. Vê-se a sua chegada a sangue frio como uma libertação, como a porta da vida e não como a do nada. O nada não existe. Eu passei por um momento aqui há uns tempos de grande desespero e eu só ouvi uma única frase: tu não estás sozinho. Eu tinha-me esquecido dessa lição básica. Estão em relação perpétua e se assistem mutuamente. Eu tinha-me esquecido disto. E é por isso que às vezes as lições andam aqui em repetição no Evangelho, porque às vezes a gente se esquece da parte interessante. E foi isto que Jesus teve dificuldade de explicar a Nicodemos. Isto não é novo. Jesus tentou explicar a Nicodemos. A passagem é linda. Estou a ver quanto tempo tenho para ainda explorar a passagem. É que Nicodemos, vamos voltar ao tempo de Jesus, era um doutor da lei. Portanto, era alguém que conhecia o livro sagrado, o Antigo Testamento, o livro sagrado dos judeus, de uma ponta à outra. E Jesus chamou-lhe a atenção. Só que ele, como era doutor da lei e não queria ficar mal perante os amigos, foi ter com Jesus durante a noite. Nicodemos queria beber na fonte, porque ele entendeu que Jesus tinha mais alguma coisa que as leis que ele sabia, trás para a frente e frente para trás, não lhe davam. E quando Nicodemos encontra Jesus, diz: bem sabemos que és o mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Se Deus não estivesse com Jesus. E neste diálogo, à noite, escondido do resto do pessoal, Jesus tenta dar-lhe esta mensagem. Portanto, esta mensagem já está-nos a ser dada há muito. E Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E o que é que respondeu Nicodemos? Como pode nascer um homem sendo velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre da mãe? Até um doutor da lei tinha dificuldade em entender isto. E Jesus estava a explicar o mais básico. Imagina se Jesus pudesse falar de Nicodemos, de colónias espirituais, umbral. Nicodemos tinha tido um surto. Nicodemos não entendeu isto. E nós continuamos a ter dificuldade em entender isto. Continuamos a ter dificuldade em falar com aqueles que estão ao nosso lado e vão abaixo. Amigo, a vida continua. É depressão porquê? Porque não podes fazer agora aquilo que vais conseguir fazer amanhã, ou aquilo que fizeste ontem e desbarataste e agora tens que sentir a dor de não conseguir fazer? Upa! Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Porque esta mensagem tão simples, este discurso com Nicodemos, porque esta conversa com Nicodemos era outra palestra, Jesus explicou-nos o simples. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Qual vida? A da alma.
aquela eterna. Porque quem não entender isto não está vivo, dorme, como diz Paulo. Ninguém consegue entender, ninguém vai ao Pai se não for por mim, se não entender isto. Como a lição não foi fácil, Jesus mandou Kardec para explicar. Fazer um desenho, como a gente costuma dizer. Queres que faça um desenho? Foi o que Kardec fez para nós. Vermos um desenho. Nascer, morrer, renascer e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, o que nós não conseguirmos entender aqui, a passagem da vida corporal para a vida espiritual, vai nos obrigar a essa transformação. Como trabalho de casa para o fim de semana, quando forem ver o nosso lar. André Luís não mudou durante a vida, mas no umbral apertou a situação até ele reconhecer. Há mais para além disto. Há mais. E pedir ajuda. Era a palestra que tinha para vocês. Esta demorou a cozinhar. Espero que não tenha queimado o fundo da panela. Perguntas? Vinha de Luz, lição 158. Não havendo dúvidas, e porque está um quentinho bom, para a minha tristeza, agosto já passa de maio, está a vir o inverno e eu quero chorar. Não pode ser tudo à minha maneira, não é? Não sou eu que mando cá. Então, para irmos um bocadinho mais fresquinho, queria convidar-vos à prece. Podemos fazer a prece todos juntos? Então, para isso, apesar do calor, tentem-se imaginar num sítio confortável, um sítio que vocês gostam, um sítio onde se sintam em paz. Tinha uma colega de trabalho há uns tempos atrás que dizia que o único sítio onde ela tinha paz era na casa de banho. Se for o caso, por que não? Sintam-se tranquilos, se possível na natureza. Convidem Jesus a vir até nós e a agradecermos-lhe a oportunidade de estudo, de estarmos todos aqui reunidos, de mais uma semana de trabalho. Obrigado, Mestre, por tudo o que nos dás, por todos os desafios, por todas as coisas boas e por todas aquelas que são menos boas. Mestre, lembra-te de todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida, aqueles que nos dois planos se encontram nos hospitais, nos lares, nas casas de saúde, nas prisões, todos aqueles que equivocadamente tiraram a própria vida. Todos aqueles que estão em guerra, todos aqueles que não têm um carinho e uma mão amiga, todos aqueles cujo coração se envenenou de ódio, que possam sentir o teu carinho, o teu amparo, da mesma forma que nós desejamos sentir dentro dos nossos corações. E se assim nos for possível, que todos nós possamos ser uma pequenina chama e levar àqueles que nos rodeiam, até muitas vezes àqueles que nos magoam, um bocadinho da tua paz
da tua serenidade e da tua tranquilidade. Que assim seja.